Nessa videoaula falaremos sobre a soma e subtração de matrizes. Então a gente vai começar primeiro falando da soma de matrizes, né? E logo em seguida a gente vai para a parte da subtração. Bem, vamos começar definindo o que é uma soma de matrizes. Para a gente pegar duas ou mais matrizes e somar, na verdade o que nós vamos considerar, né, seria a gente pegar cada elemento da matriz e somar com o correspondente da outra matriz. E para que a gente faça isso, existe uma condição que deve ser obedecida inicialmente. Para que duas ou mais matrizes sejam somadas, a primeira necessidade que nós temos é que elas tenham a mesma ordem. Então percebam que apenas matrizes de mesma ordem podem ser somadas. Matrizes que tenham ordens diferentes não podem ser somadas. A soma da matriz é feita, como eu falei agora há pouco, somando cada elemento de uma matriz com o seu correspondente nas demais matrizes. Assim, se a gente tiver, por exemplo, aqui uma matriz A que eu vou pegar aqui de uma ordem genérica M por N, e logo em seguida, se eu tomar uma matriz B, também de ordem genérica M por N, como essas duas matrizes eu estou tomando com a mesma ordem, elas vão poder ser somadas. Então, o que é que eu vou definir como a soma dessas duas matrizes? A soma dessas duas matrizes vai ser A mais B, onde a gente pode observar que eu estou tomando cada elemento da matriz A e somando com o seu correspondente da matriz B. Por exemplo, eu peguei o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz A, que é o A11, e somei com o elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz B, que é o B11. Então você pode observar que a soma de matrizes ela é feita somando cada elemento ao seu correspondente na matriz seguinte. Por isso que há a necessidade de que as matrizes tenham a mesma ordem. Bem, eu trouxe um exemplo para que a gente possa observar como é que é feita essa soma. Nós temos aí duas matrizes, a matriz A de ordem 2 por 2 e a matriz B também de ordem 2 por 2. E eu quero determinar a soma A mais B. O que nós vamos fazer aqui, né? Basta que a gente pegue, como essas matrizes possuem a mesma ordem, ambas possuem ordem 2 por 2, é possível a gente somar. Então você vai pegar cada elemento da matriz A, somar com o correspondente da matriz B. Você vai pegar o 1, somar com o 5, o menos 3 soma com o 2, o 4 soma com o menos 6 e o 5 soma com o 0. Bora juntar os elementos, 1 mais 5 dá 6, menos 3 mais 2, a gente vai repetir, né? Porque inicialmente eu não somei ainda. A gente pode observar que inicialmente eu vou só trabalhar os sinais. Como a gente tinha um parêntese, mais com menos, nós sabemos que mais com menos dá menos. Então esse 4 mais o menos 6 é 4 menos 6. O restante eu só repeti. Repeti 1 mais 5, o menos 3 mais 2 e o 5 mais 0. Agora sim é que eu vou resolver. 1 mais 5 dá 6, menos 3 mais 2 é menos 1, 4 menos 6 é menos 2 e 5 mais 0 é 5. Então está aí a matriz que representa a soma da matriz A com a matriz B. Como a gente pode observar, é uma forma bem simples, né? Um cálculo bem simples. É só a gente pegar cada elemento de uma matriz e somar com o correspondente na outra matriz. Bem, de maneira totalmente análoga, a gente pode definir a subtração de matrizes. Para que duas ou mais matrizes possam ser subtraídas, também há a necessidade de elas terem a mesma ordem. Então a gente já pode perceber que a soma e a subtração de matrizes só pode ser feita entre matrizes de mesma ordem. O que a gente vai fazer então aqui, né? A subtração ela é feita subtraindo cada elemento do seu correspondente nas matrizes seguintes. Então a gente pode observar que a subtração de matrizes ela é feita do mesmo jeito que a soma. Na soma a gente vai somar os elementos correspondentes, na subtração a gente vai subtrair os elementos correspondentes. Então, de maneira totalmente parecida com o que a gente falou anteriormente, se eu tiver uma matriz A que a gente vai trabalhar com ordem genérica M por N, e eu também tiver uma matriz B, também de ordem genérica M por N, para a gente pegar e subtrair essas duas matrizes, né, basta que a gente pegue a matriz A menos B, onde essa matriz A menos B vai ser a diferença entre as duas matrizes. E para fazer essa diferença, é só pegar cada elemento menos o seu correspondente. Por exemplo, a gente pode observar que eu peguei o elemento A11 da matriz A menos o elemento B11 da matriz B. E aí a gente pode observar que eu fiz o mesmo para os demais elementos.
Então, subtração de matrizes, eu vou pegar cada elemento menos o seu correspondente. Bem, a subtração de matrizes, ela também pode ser considerada, né, como uma soma com a matriz oposta. A gente pode observar, por exemplo, A menos B como sendo a soma da matriz A com a oposta da matriz B, já que menos B é a oposta da matriz B. Por isso que a soma e a subtração de matrizes, elas são tão parecidas. E, na verdade, né, tem livros, tem autores que falam apenas em soma de matrizes, porque ele interpreta a subtração como sendo um tipo de soma. Definida, então, a subtração, vamos fazer um exemplo para que a gente possa delimitar como é que seria a subtração de matrizes. Novamente, eu pego aí duas matrizes A e B, também de ordem 2 por 2, e aí no item A eu quero saber quanto é a matriz A menos B. Como as matrizes A e B possuem a mesma ordem, a gente pode subtraí-las. Para fazer a subtração, a gente vai pegar cada elemento menos o seu correspondente. A menos B, eu vou pegar cada elemento de A menos o correspondente de B. Então ficaria A menos 5, menos 3 menos 2, 4 menos o menos 6 e 5 menos 0. Como nós temos parêntese no 4 menos o menos 6, eu vou só trabalhar os sinais, menos e menos dá mais, então ficaria 1 menos 5, menos 3 menos 2, 4 menos 6 e 5 menos 0. Vamos então resolver, 1 menos 5 dá menos 4, menos 3 menos 2 dá menos 5, 4 mais 6 dá 10 e 5 menos 0 dá 5. Então nós temos aí a matriz A menos B que eu estava à procura. No item B, nós queremos a matriz B menos A. E o intuito desse item B é mostrar que a subtração de matrizes não é comutativa. Ou seja, A menos B e B menos A vão dar valores diferentes. O que eu vou fazer então agora aqui? Eu vou pegar cada elemento de B menos o seu correspondente na matriz A. Então, primeiro a matriz B, depois a matriz A. Ficaria 5 menos o 1, 2 menos o menos 3, menos 6 menos o 4, 0 menos o 5. No 2 menos o menos 3, eu vou trabalhar os sinais, menos e menos dá mais. Então ficou 2 mais 3, o restante eu só repeti, 5 menos 1, menos 6 menos 4 e 0 menos 5. Vamos então agora resolver. 5 menos 1 dá 4, 2 mais 3 dá 5, menos 6 menos 4 dá menos 10 e 0 menos 5 dá menos 5. Agora a gente pode comparar e observar que A menos B e B menos A não deu resultados iguais, o que prova, né, que a subtração de matrizes não é comutativa. E outra coisa que a gente pode observar, né, é que os resultados não foram iguais, mas a diferença é só o sinal. A menos B deu menos 4, menos 5, 10 e 5. B menos A deu 4, 5, menos 10, menos 5. O que a gente pode observar? Quando eu faço A menos B e B menos A, a gente vai encontrar o oposto do resultado. B menos A nada mais é do que a matriz oposta de A menos B. É uma observação que a gente pode fazer a partir desse exemplo. Um outro exemplo. Dadas as matrizes A, B e C, a gente pode observar que são ambas matrizes de ordem 2 por 2. O item A pede para a gente calcular A mais B menos C. Como as matrizes possuem a mesma ordem, é só a gente juntar os elementos correspondentes. Como eu quero A mais B menos C, então eu vou pegar a matriz A, somar com a matriz B, menos a matriz C. Eu vou pegar cada elemento, juntar com o seu correspondente, como a gente pode observar aí na tela. Vamos só lembrar que esse menos vai trocar o sinal de quem vem depois dele, por isso que eu coloquei entre parênteses quem vem depois. Aqui eu trabalhei os sinais, né? A gente tem que A mais B menos C ficaria 0,5 mais 0,6 mais 3. Isso vai dar 4,1. 1 mais 0,8 menos 0,5 dá 1,3. 0 mais 1 dá 2. 4 menos 2 menos 5 dá menos 3. Então está aí o resultado de A mais B menos C. O item B vai pedir A menos B mais C. Então a gente vai fazer de maneira bem parecida, só que agora eu vou pegar a matriz A menos a matriz B mais a matriz C. Novamente eu vou juntar os elementos correspondentes. Vamos de novo lembrar que o menos vai trocar o sinal de quem vem depois. Então coloquei alguns elementos entre parênteses. Vou trabalhar os sinais.
Depois de trabalhar os sinais, a gente pode então fazer o resultado final. Inicialmente eu tenho que 0,5 menos 0,6 menos 3 vai dar menos 3,1. 1 menos 0,8 mais 0,5 dá 0,7. 0 menos 1 dá menos 2. E 4 mais 2 mais 5 dá 11. Então está aí o resultado da matriz A menos a matriz B mais a matriz C. Um outro exemplo. Os números x e y são tais que a matriz de elementos x ao quadrado, y ao cubo, x ao quadrado, y ao quadrado, mais a matriz de elementos 3x menos y, 4x, 2y, é igual à matriz de elementos 4, 0, 5 e menos 1. Aí a gente quer descobrir os valores, né, do x e do y. Bem, como nós temos aí uma soma entre duas matrizes, obviamente a gente vai somar essas duas matrizes. Você tem a primeira matriz somada com a segunda, dando igual à terceira matriz. Como somar matrizes é a gente juntar cada elemento com o seu correspondente, então eu vou pegar o x ao quadrado, juntar com 3x, o y ao cubo, juntar com menos y, o x ao quadrado, juntar com 4x, o y ao quadrado, juntar com 2y e igualar a matriz de elementos 4, 0, 5 e menos 1. O que eu faço agora aqui? Eu posso montar dois sistemas. Pela igualdade de matrizes, x ao quadrado mais 3x tem que dar 4. E x ao quadrado mais 4x tem que dar 5. Isso vai me ter aí o primeiro sistema de equações. Além disso, y ao cubo menos y, também da igualdade de matrizes, tem que dar 0. Y ao quadrado mais 2y tem que dar igual a menos 1. A partir desse sistema, nós vamos resolvê-los, né? Resolvendo o primeiro sistema, vamos lembrar que o primeiro sistema é x ao quadrado mais 3x igual a 4, x ao quadrado mais 4x igual a 5. O que eu posso fazer? Eu posso cortar, cancelar o x ao quadrado. Para isso, eu vou trocar o sinal de todo mundo da primeira equação. Trocando o sinal de todo mundo da primeira equação, vai ficar menos x ao quadrado menos 3x igual a menos 4. E a segunda equação só repito, x ao quadrado mais 4x igual a 5. Corto x ao quadrado com menos x ao quadrado. 4x menos 3x dá x. 5 menos 4 dá 1. Então, a gente acabou de descobrir que o x é igual a 1, resolvendo o primeiro sistema. Vamos, então, agora tentar resolver o segundo sistema. O segundo sistema ele me diz que y ao cubo menos y é igual a 0. Y ao quadrado mais 2y é igual a menos 1. Esse segundo sistema não é tão simples quanto o primeiro. A primeira coisa que eu faço é observar que y ao quadrado menos y, o y é fator comum, o y se repete. Então, eu vou colocar o y em evidência, vai ficar y que multiplica y ao quadrado menos 1 igual a 0. A segunda equação eu vou também igualar a 0. Para isso, eu passo menos 1 para o primeiro membro positivo. Então, vai ficar y ao quadrado mais 2y mais 1 igual a 0. O que eu faço então agora? Primeiro, eu observo que y ao quadrado menos 1 é uma diferença de quadrados. Então, esse y ao quadrado menos 1 eu posso quebrar em y menos 1 vezes y mais 1. Então, ficaria y vezes y menos 1 vezes y mais 1 igual a 0. E depois eu observo que y ao quadrado mais 2y mais 1 nada mais é do que y mais 1 ao quadrado. Então, y mais 1 ao quadrado igual a 0. Diante dessas fatorações que a gente fez, a primeira equação, y, que multiplica y menos 1, que multiplica y mais 1 igual a 0, as suas raízes são 0, 1 e menos 1. Quais são as raízes? Os valores de y vão zerar a equação. Observem, se eu colocar 0 no lugar do y, vai zerar a equação. Se eu colocar 1, vai zerar também, porque y menos 1, na hora que eu colocar 1, vai ficar 1 menos 1, que é 0. E se eu colocar menos 1 no lugar do y, também vai zerar. Por quê? Porque y mais 1, quando eu colocar menos 1 no lugar do y, vai ficar menos 1 mais 1, que zera também. Então, a gente tem três valores possíveis para o y, 0, 1 e menos 1. Bem, desses três valores, eu tenho que pegar aquele que for solução, né, da equação y mais 1 ao quadrado igual a 0. Desses três valores, o único que vai ser solução, que vai ser raiz da segunda equação, é y igual a menos 1.
Desse modo, então, a solução aí do nosso segundo sistema seria y igual a menos 1. Com isso, a gente vai ter os dois valores possíveis, x igual a 1 e y igual a menos 1, de maneira que a resposta correta é o item D. Dessa forma, a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre a soma e a subtração de matrizes.